E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Tony. Meu nome é Pablo. Hoje a gente veio aqui, gente, para falar da aula 5, que é confirmando o conserto. Como vocês sabem, gente, devido a essa pandemia, não está ocorrendo os cultos em igreja nenhuma. Isso é triste. Mas como a nossa igreja, a juventude é muito frequente nos cultos de escola dominical. Nós temos um amor por esse culto, não é? Tanto que nossas aulas sempre são bem cheias, até mais que dos adultos. Realmente. Mas, devido a essa pandemia, a gente quer aproximar, matar um pouquinho essa saudade da escola dominical, que é um culto, cá entre nós, é um culto muito bom. O culto em que o crente ele adquire raiz é culto de doutrina, é culto de escola dominical, porque é o aprendizado da palavra de Deus. Então hoje a gente vai tratar da aula 5, acompanha com a gente aí a sua lição e bora pra aula. Sim, sem contar que não tem nada melhor do que conhecer a palavra de Deus, né? Então, é gratificante para nós estarmos aqui, mais um vídeo, né? Passando conhecimento a vocês e bora pra aula, como o Tony já disse. Na aula de hoje a gente vai falar um resumo rápido. A gente vai falar sobre a circuncisão, o que é a circuncisão, qual o motivo da circuncisão. A gente vai falar também sobre a nova aliança que essa circuncisão vai simbolizar na frente. Qual vai ser o significado da circuncisão para nós, Igreja de Cristo. E também vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos ver que tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Então, acompanha a nossa aula aí. Reprovada! Bom, como primeiro tópico, a gente vai abordar a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Logo no primeiro subtópico, a gente vai entender a aceitação do pacto abraâmico. A lição vai nos trazer o significado da palavra circuncisão, o significado da circuncisão, né? Que seria cortar o prepúcio, né? E quando teve início? Onde teve início a circuncisão? Esse ritual. Então a gente volta lá para a era de Abraão, onde Deus ele vai escolher um povo para ser só dele. E como demonstração e diferenciação dos demais povos, ele vai nos trazer a circuncisão. Ele vai propor para Abraão a circuncisão. Uma marca, né? No caso, seria uma marca, né? Tipo, marcar boi. Deus estava mostrando que aquele povo lá é dele. Esse povo aqui é meu. E no caso, esse povo tem uma marca que os outros povos não têm. Exato. Então esse seria o povo único de Deus. O povo ao qual tem a circuncisão, que tem uma marca na pele, né? Bom, e chegando na era de Moisés, onde eles praticavam esse ritual logo no primeiro ano, né? Vemos que também era na era do bronze. Que varia de tempo de 3000 a.C. a 1200 a.C. Interessante lembrar também que ele, como era de bronze, ele teve os metais afiados, né? E eles optaram por fazer de faca de pedra, que seria mais doloroso, né? Interessante. Para ser sincero para vocês, eu pesquisei e não achei, tá? Se vocês acharam a resposta, coloca aí nos comentários. Qual a resposta? Com relação o equipamento para cortar, como o Pablo falou, estava na época do bronze. Existia equipamento de bronze para poder cortar o prepúcio. Mas Deus ele propõe que use uma pedra, use uma faca de pedra. Pega uma pedra bem afiada para cortar. Eu acredito que o corte não era preciso não, era mais doloroso do que o normal. Se você sabe por que Deus escolheu a pedra como artefato para cortar, põe nos comentários aí para a gente discutir, beleza? Também é interessante focar no ato da circuncisão. Por quê? Você já pensou, você já acordou algum dia, uma bela manhã, pensou, vou me circuncidar hoje? Já pensou em fazer isso? Não. Acredito que ninguém. Então, essa opção de Deus foi uma opção muito sábia. Porque quem em sua consciência iria andar se circuncidando sem algum motivo de saúde que hoje a gente vê, né? Mas ninguém iria acordar com vontade de fazer isso. Você já pensou em fazer isso?
Fala nos comentários aí. Então, é algo totalmente restrito só ao povo hebreu. Meu povo, o diferencial do meu povo dos demais povos é que tem essa marca aqui na carne, ó. É povo meu. Então, galera, agora vamos falar do segundo tópico do primeiro tema, que diz o seguinte: uma marca de Deus. A circuncisão, como nós já vimos no começo, era uma marca escolhida por Deus. Uma marca na carne que simbolizava que aquele povo era propriedade do Deus Altíssimo. O que a gente vai ver nesse tópico é que Deus levava essa marca muito a sério. Deus, ele gostava de ver um povo que estava vivendo em compromisso com ele, em total compromisso. Logo, aquela marca também fazia parte desse compromisso. Tanto que a importância de Deus para com esse compromisso era tão grande que a gente vê que Deus intenciona matar a Moisés. Por quê? Porque Moisés não circuncida o seu filho. A gente vê isso em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 24 ao 26. Vai contar a história que Moisés, ele, por algum motivo, ele não circuncidou o seu filho. E Deus, aquilo ira ao coração de Deus, porque traz uma falta de comprometimento com aquilo, com a aliança que Deus tinha proposto para o seu povo. E o que vale lembrar é que a gente, como a gente falou, né, que era para ser o povo escolhido de Deus, e aquilo era a marca na pele. Aí você vê a desonra, como Deus considerava isso, como Deus considerava desonroso isso, né? Que aí Moisés, que falava diretamente com Deus, escolhe não circuncidar o seu filho. E você vê a reação de Deus perante isso, né? Realmente é bem impactante. Sim. Porque trazendo para os dias de hoje, quem é que não quer ser um eleito de Deus? Exato. Ser um escolhido de Deus? A coisa mais bonita que tem é você estar trabalhando, você está estudando, você está em um ambiente público e algum colega, amigo do trabalho, sei lá, alguém do tipo, olha para você e diz: cara, acho que você é cristão, né? Por quê? Sou sim, mas por que você diz isso? Minuto. Por que você diz isso? Porque eu vejo algo diferente em você. Não sei, você tem um semblante diferente, um semblante mais alegre, um semblante que transmite paz. É muito bonito quando isso acontece. Exatamente. Andar na rua e alguém reconhecer, né? Falar, nossa, cara, Esse é cristão. diferente. Esse é diferente. O jeito de se portar, a maneira de se vestir, é porque tem a marca realmente, tem a marca de Deus, tem a marca que nos faz ser reconhecido, né? Como um cristão. É verdade. Justamente essa marca que faz Satanás com seus demônios estremecer. A misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual não somos consumidos. Somos propriedade de Deus. O inimigo não rela um dedo na gente sem a permissão de Deus. Exato. Glória a Deus por isso. Bom, próximo tema. Glória, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Bom, galera, chegamos ao nosso terceiro subtópico, que seria uma marca que é um requisito para ser um guerreiro. O texto nos traz alusão a Davi, que em suas batalhas, ele, por ser circuncidado, ele poderia lutar. Então, a circuncisão na época era bastante requisitada para ser um guerreiro e também para participar da Páscoa. Trazendo para os nossos dias de hoje também, o batismo é bastante importante para nós podermos cear, né, na presença de Deus. E sem contar também que quem era 300, quem são os 300, né? Que era Esparta, perto do povo de Deus, perto do povo que servia ao nosso Senhor, né? Então, você vê como a circuncisão também era um símbolo de proteção de Deus, né? É verdade, símbolo de proteção. Como a gente falou antes, nós somos povo de Deus, somos geração eleita, nós que temos o coração marcado por Deus, as digitais do sangue de Deus aqui em nosso coração. Gente, isso é algo que, como a gente falou antes, estremece o céu, a terra, o inferno, isso abala. Porque temos um dono, somos propriedade de um Deus Altíssimo, um Deus soberano, um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Então, como a gente falou aqui nesse tópico da lição, ele vai falar que a circuncisão era uma marca que o guerreiro precisava ter, como o Paulo falou de Davi. Davi ele chega a insultar Golias por 2 vezes, chamando ele de incircunciso. Mas por que ele foca tanto nisso? Porque Davi ele quer falar, ele quer expressar que não vai ser um homem
que não é marcado pelo Deus Altíssimo, que vai vencer o povo do Deus Todo-Poderoso. Davi se recusa a ser derrotado por um homem que não é propriedade de Deus. Está entendendo? E isso é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Só que quem está brigando por nós é Jesus Cristo. Cristo que é a ponte que nos liga até Deus. É Ele quem está a brigar por nós hoje. Não vai deixar nós que fomos comprados pelo sangue precioso dele, sermos derrotados pelo inimigo. Ele quem está a lutar constantemente a favor das nossas vidas. Chegamos no nosso segundo tema, que tem por título um lugar chamado Gilgal. Foi o lugar da aliança. Gente, onde é que é Gilgal? A gente já falou isso na aula passada. Gilgal foi o local onde o povo de Deus montou o primeiro acampamento após atravessar o Jordão. E lá, por que a gente vai falar que é um local de aliança, um lugar de aliança? Porque, como nós sabemos, o povo que saiu do Egito, todo aquele povo morreu no deserto, devido a muita murmuração, devido a ser um povo de dura servidão, dura cerviz. Então, Deus não queria compromisso com aquele povo. Deus ele gosta de um povo que seja inteiramente compromissado, esteja disposto a obedecer aquilo que ele propõe. Então, no caso, esse povo pereceu no Egito. E essa nova geração aqui que vai entrar em Canaã é uma geração que nasceu no deserto e não foram circuncidados pelos seus pais, que já tinham abandonado essa prática. Agora, então, o povo vai se preparar para entrar em Canaã. Logo, Deus agora vai novamente normalizar, vai voltar a ideia, vai voltar com o seu ato de circuncisão. Deus agora vai propor novamente ao povo para renovar a aliança, para, enfim, esse povo poder cear. Porque esse povo já estava há 39 anos sem cear, gente. A primeira ceia foi lá ainda no Egito, aí a segunda ceia foi no primeiro ano, já dentro do deserto, e de lá para cá não houve mais ceia, por conta dessa murmuração. Deus proíbe, não vai cear, murmurou demais, chega, não tem mais ceia. O povo começou a ficar tipo nós, presos em casa, realmente. presos no deserto. E nesse caso a gente está sendo obrigado a ficar em casa, né? Nesse caso do povo, né, ficou preso no deserto por opção deles, né? Mas graças a Deus estamos ceando. Sim, claro. Graças a Deus. Então é isso, gente. Agora, em Gilgal, eles vão fazer esse ato doloroso para quem é adulto. Porque uma coisa é você cortar o prepúcio de uma criança. Porque ali a criança, obviamente que dói, né? Mas a pele é mais frágil, é menor, é mais fraquinha. E outra coisa é de um adulto. Provavelmente sangrou bem mais para um adulto. Ainda mais com faca de pedra, né? Ainda mais é faca de pedra, Senhor. Por que uma faca de pedra? Pesquisa aí, gente, por que essa faca de pedra? Pensando bem, será que era por conta para esterilizar, será? Eu acho que é mais fácil você se infeccionar com bronze. Porque a gente vê que Deus ele é minucioso no cuidar do seu povo, ele cuida dos mínimos detalhes. Provavelmente seja isso. Acho que é mais fácil esterilizar uma pedra do que o metal. Talvez pesquisa aí, gente. Tira essa dúvida pra gente aí. Vamos pro próximo. Manda a Rebeca cortar um monte de coisa. Rebeca, corta, Rebeca, um monte de coisa aí. Tudo que a gente gaguejou, você corta. Ela vai ver isso que a gente tá falando. Vai. Bom, galera, chegamos ao subtópico 2 do título 2, do segundo tema, né? Seria lugar de exaltação. Enfim, o povo atravessou o Jordão, chegamos em Gilgal, onde já era Canaã, e ali o povo arma a sua primeira tenda. Aí chegamos a um ponto assim em que Deus vai restaurar o povo. Vemos um povo onde por 40 anos caminhou pelo deserto, andando, murmurando,
pecando contra o nosso Deus, contra o Deus deles também, e errando constantemente. E agora chegamos num lugar que Deus vai restaurar esse povo, vai livrar ele da vergonha do Egito, ou seja, livrar ele do pecado do Egito, levar eles do coração impuro, né, que estava voltado ao Egito. Então a gente chega no local onde Deus vai restaurar esse povo, né? Verdade, é fazer uma transformação, porque o povo estava carregando aquele jugo. Quando fala da vergonha no Egito, não foi da vergonha de ser escravo, mas foi a vergonha de negar a Deus, a vergonha de murmurar contra Deus, de não estar disposto a cumprir com aquilo que Deus exigia. A ideia de Gilgal aqui, de Deus, a terra de Gilgal, era fazer esquecer todo esses atritos do homem com Deus. A mesma coisa Jesus fez para nossas vidas. Assim que nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos agora novas criaturas mediante o sacrifício de Cristo. Fomos lavados e purificados pelo sangue de Cristo. E é toda aquela culpa, todo aquele pecado, toda aquela cédula de condenação das nossas vidas, o Senhor pegou e rasgou. Toda a condenação que estava sobre esse povo, eu já paguei. É um povo livre, é um povo agora meu. E essa mesma coisa Deus fez lá. E vemos também que, né, como agora chegamos um povo livre, um povo renovado por Deus, né? Temos um povo agora que eles podem fazer a obra de Deus, né? Eles podem cear agora, eles podem viver os caminhos corretos de Deus, né? É verdade. Como agora o povo já estava liberto daquele passado feio deles, aquele passado de negar a vontade de Deus, agora o povo pode voltar a realmente guerrear. Sim, exato. As batalhas de Israel. O povo pode agora ceiar, voltar a ceiar. Todo mundo sabe que a ceia, o culto da ceia, é um culto maravilhoso. É um culto que, pelo menos na nossa igreja, acredito na sua também, a presença de Deus se manifesta de maneira tão maravilhosa que, como diz nosso pastor João, é um culto que não dá vontade de acabar. Sim. É um culto que ele tem hora para começar, mas infelizmente ele também tem hora para acabar. A gente não quer que acabe. Então agora, graças a esse renovo, o povo pode voltar a cear. Exato. Pode voltar a cumprir 100%, estando reto, íntegro, tudo aquilo que Deus exige deles. Então, gente, chegando no finalzinho do nosso segundo tema, vamos falar que Gilgal também era um lugar de prosperidade. Por que Gilgal foi esse lugar de prosperidade? O povo estava há 40 anos vivendo no Egito, peregrinando no Egito, e estava nessa ideia de montar acampamento, no dia seguinte levanta e vamos embora. Monta acampamento, levanta, no dia seguinte vamos embora. Sim, andando de pouquinho em pouquinho, caminhando. Porque não dava para montar um acampamento fixo. Exato. Que naquela época chamávamos de arraial. Sim, até porque eles tinham que chegar na Terra Prometida, né? Não dava para viver no deserto. Exato. Eles tinham um ponto para chegar, um local, destino. Daí, também é interessante frisar que enquanto esse povo estava no deserto chove. Chove? Não. Chove não. Chove não. Mas não chove difícil, mesmo. É raro chover. Eu sei que Muito raro chover no deserto. No deserto não chove porque as correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguem passar para o deserto por conta da sua altitude. Porém é possível que haja chuva raramente. Ponto. O ar é seco, não dá para formar nuvens. Então aquele povo estava bebendo água da onde? Não, está bebendo água. Não será? Das rochas. Exato. Pelo poder miraculoso de Deus. Moisés feria a rocha, tome água. Aquele povo, eles tinham o que comer, porque no deserto é seca, o clima bem seco, o que será que eles comiam, né? Caçava calango. Nem assim. Não, o povo também comia do maná. Enquanto o povo estava no deserto, estava comendo maná, bebendo água da rocha, provido por Deus, e comendo maná, também provido por Deus. Então eu estava num momento de prova. O momento do deserto era um momento de prova. Só que ao chegar em Gilgal, faz isso aqui, ó. Muda tudo, faz uma reviravolta, muda tudo. Por quê? O povo agora
não está mais andando de acampamento em acampamento. Gilgal é o primeiro local, após a saída do Egito, em que o povo ele monta o seu arraial. A gente já falou o que é o arraial. É montar um acampamentozinho fixo, mas por um determinado momento. Tipo, eles não montaram o acampamento e foram embora no dia seguinte. Não. Eles montaram o seu lugarzinho e ali ficaram. Como a gente já mencionou antes, foi lá que eles se circuncidaram e passaram um tempo lá até se recuperarem. Inclusive, lá também foi o local da primeira ceia, quando chegaram em Canaã. Primeira Páscoa. Primeira Páscoa. Também é legal frisar que foi lá onde Josué ele parou, já que estava num local de descanso, num local de paz, ele parou para arquitetar os planos militares para poder vencer o exército de Jericó. Foi tudo lá. E também foi lá o local onde ele dividiu as terras de Israel por entre as tribos. Então a gente vê que Gilgal, ele chega a ser o local da prosperidade, o local da bênção. Lá o maná parou, o maná cessou. Lá o povo parou de beber água da rocha, agora estava bebendo água das chuvas dos céus. Agora lá chovia, graças a Deus lá chovia. Colhendo frutos bons. Colhendo frutos bons, como já falou anteriormente na lição passada, eram frutos viçosos, enormes, gigantes. Porque aquilo era a mão de Deus sobre aquele local. Era a terra reservada para o seu povo. E o que Deus tem reservado para nós é sempre o melhor. Sim. A provisão que Deus tem para cada um de nós é sempre o melhor. No momento a gente não entende. Sim, vendo, né, quando a gente está em prova, principalmente, né, a gente sem paciência, lá naquela peleja, aquele sofrimento, sabe? A gente sem paciência, querendo que Deus provenha logo, que chegue logo, né, o momento da bênção, né? Só que mesmo assim a gente vê a mão de Deus, né? Como a gente via com o povo de Israel, né? Onde Deus providenciava maná, a água da rocha. Então a gente, nos mínimos detalhes, a gente vê a providência de Deus sobre nossas vidas. A gente vê que tanto na prova, quanto na tribulação, na bênção, a mão de Deus está sempre lá nos apoiando. Mas quando chega o momento certo, Deus vem com Caná, com frutos perfeitos, com podendo colher, né? Tipo, aqueles frutos maravilhosos, e Deus nos surpreende. Sempre nos surpreende. É interessante, gente, que você já passou por isso, com certeza. Eu já passei por isso, Pablo já passou por isso, todo cristão já passou por isso. Toda prova, ela vai passar pela prova do tempo. Exato. Toda bênção, para você chegar até a sua bênção, você vai ter que passar pelo tempo. O que é o tempo? É a paciência. O que a gente falou, Deus é dono do tempo. Deus não está preso ao tempo. Não está. Então, o que resta para nós é ter paciência, que Deus ele trabalha na pressa. Ele trabalha no momento em que Ele quer. Então, no caso, quando a gente está passando pela tribulação, é óbvio que o desejo é alcançar logo a promessa, é alcançar logo a bênção, mas Deus está falando, calma. Mesmo aqui, no momento de tribulação, mesmo passando pelo deserto que você está passando agora, a minha mão está sobre a tua vida. Mesmo no deserto, mesmo no vale, mesmo nas montanhas, não importa o que você está passando, a minha mão vai estar te acompanhando do deserto até Canaã, no local da prova até o local da bênção. Você pode ter certeza que a mão de Deus é garantida sobre a tua vida. Sem contar que nesse momento, né, a gente pensa em desistir, mas a gente nota assim, a mão de Deus nas nossas vidas nos sustentando, nos ajudando, né? Muitas vezes a carne tenta falar mais alto, desiste, cai fora, murmura. Mas lembrando, a mão de Deus está sobre nós, né? Então, glória a Deus por isso. Então, galerinha, chegamos no nosso último tema, que é a celebração da Páscoa. Agora vamos falar um pouquinho de Páscoa. Você vai ver que não tem nada a ver com ovo de chocolate, não tem nada a ver com coelho. Coelhinho da Páscoa, o que trouxe pra mim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso que você vê, isso aí é a mídia, é o comércio querendo lucrar, querendo vender. Não tem nada a ver. A gente vai ver aqui que a Páscoa tem um simbolismo muito profundo. Então vamos viajar no tempo para tentar lembrar, entender como é que foi a primeira Páscoa.
A primeira Páscoa ela foi lá no Egito ainda. Sim. Quando Foi, Deus lhe deu as orientações para Moisés. sim, foi Moisés que estipulou, né, a primeira Páscoa, seguindo as orientações de Deus, né? Foi antes de eles saírem, né, do Egito, antes de ele entrar naquela caminhada, né, em direção à terra de Canaã. Então vemos a primeira Páscoa foi antes da 10ª praga ainda, né? Onde Isso mesmo. Deus Foi para livrar o povo da 10ª praga. Exato. Onde Deus ele colocaria ele avisaria, né, através de Moisés pro imperador do Egito, né? Uhum. No caso, Faraó. Isso, Faraó. E ele diria que aqueles que não tivessem com a marca, né, em suas portas, Sangue nas portas. isso, teriam seu filho primogênito, entendeu? Primogênito morto, né? O filho primogênito e o animal também, né? Exato. O primeiro animal de cada espécie lá seria morto naquela praga. E é interessante, gente, que a palavra Páscoa, no hebraico, ela significa passat ou pessa, que significa passar por cima, que significa manquejar, mancar. Em outras palavras, o anjo do Senhor iria passear sobre o Egito. E as casas que ele visse que estava com a marca do sangue do Cordeiro, ele iria passar por cima. Ele está trazendo esse simbolismo, que ele iria manquejar, não iria pisar naquela casa, iria passar por cima e assim poupar as pessoas que vivessem naquela casa, iria poupar o primogênito daquela casa. É interessante também que é utilizado para celebrar a Páscoa 3 símbolos, né? O cordeiro assado, as ervas amargas e os pães asmos. O cordeiro assado ali simbolizava Cristo, gente. Vai apontar mais para frente ao sacrifício de Cristo. Né? Mas na frente a gente vai explicar melhor como é que funciona essa simbologia aí. As ervas amargas, por que Deus pediu para celebrar essa festividade, essa refeição com ervas amargas? Porque seria a última vez que esse povo iria amargar nas mãos de Faraó. Seria a última vez que esse povo iria amargar no Egito. Depois daquilo ali, chega, passou, liberdade. E também a ideia dos pães asmos, que é... O que é pão asmo? Sabe o que é pão asmo? O que é pão asmo? Aquele pão sem fermento, né? Aquela bolacha, sabe? Pá! Aquele pão sem fermento, que ele não fica fofinho, sabe? Como a gente falou, quando a gente estuda biologia, a gente vai ver que existe o processo de levedura, né? Que é no caso das bactérias, quando fazem aquela respiração aeróbica, anaeróbica no caso, né? Que acontece da decomposição. E esse processo para os judeus, eles viam como um processo imundo, justamente por conta da decomposição dessas bactérias. Então, eles, por ato de pureza e por ato de preservação, fora que em várias passagens bíblicas, o fermento ele vai ser tratado como um símbolo da malícia. A gente vai ver que o fermento ele incha aquilo a qual ele é colocado. Trazendo até uma simbologia com o pecado. Porque da mesma forma que um pouquinho de fermento ele pode levedar toda a massa, por mais que você coloque fermento aqui na pontinha da massa, ele vai levedar toda a massa. Assim é o pecado quando entra na nossa vida. Por mais que seja um pecadinho, há uma mentirinha. É uma pequena mentirinha que entra e contamina todo o seu corpo. Não é algo localizado, sabe? É no corpo inteiro. Então, devido a essa péssima visão do fermento, na Páscoa era celebrado com pães sem fermentos. No caso, os pães asmos. Então, adiante também, temos a primeira Páscoa, antes da 10ª praga, antes do povo sair do Egito, né? E vemos mais uma Páscoa, né? Que vem no ano seguinte, no ano que o povo, né? Um ano após o povo ter saído do Egito, temos a primeira Páscoa e a última, né? Daquele povo naquela fase. Porque o povo não quis celebrar, fala a verdade, né? O povo estava tão entristecido no deserto que não quis celebrar. Então Deus abriu mão. Então chega, não celebra, não. O povo está corrompido, não dá para celebrar minha Páscoa, não. Que esse memorial de Deus não dá. Então mais na frente a gente vai ver que Deus ele vai ter que purificar esse povo, como já vimos na tópico anterior,
Deus purifica esse povo para esse povo novamente se tornar apto para poder celebrar a Páscoa de Cristo. Bom, galera, chegamos ao nosso segundo subtópico do terceiro tema, que é Páscoa, o memorial judaico perpétuo. Bom, essa fala, o memorial judaico perpétuo, vai nos trazer que seria para a eternidade. Eles deveriam manter aquele costume todos os anos, durante toda a vida. Só que vale lembrar que o povo ficou 39 anos, né, sem praticar aquilo, sem praticar a Páscoa, um povo incircuncidado. Mas por quê? Bom, retomando a aula passada, olha eu aqui. O tópico passado, a gente falou que a primeira Páscoa foi antes do Egito. Foi antes de eles saírem do Egito, né? E a gente vê a segunda Páscoa também, assim que eles saíram do Egito, no primeiro ano, né? No primeiro ano ainda. Primeiro ano assim que eles saíram do Egito. E por No quê? deserto. Isso. Por quê? Mas 39 anos até chegar em Canaã, sem praticar aquele ritual que Deus determinou como perpétuo, né? Vemos também que Deus, pela teimosia do povo, por ser aquele povo memorador, ser aquele povo que queria em seus corações voltarem ao Egito, né? Que também optou por não circuncidarem os seus filhos, né? Não circuncidarem, tipo, que foi o que Deus determinou, Negaram, né? Sim. o que Deus tinha estipulado Sim, para eles. exato. E aí você vê aquele povo e Deus, ele suportou 39 anos sem o ritual o que ele propôs para o povo, né? 39 anos, imagina. Só por isso, só por isso. Exatamente por isso, né? Porque é algo extremamente ruim, entende? E vemos Deus, por 39 anos, cancelar isso que Deus determinou que era algo bom para Deus, né? Que é algo que Deus queria para o seu povo, mas Deus, por 39 anos, por esses motivos, né? Ele propôs, né, para o povo não praticar, Isso nos traz a ideia que Deus ainda é um Deus sério, muito sério, que Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, ele não poderia, deixa, não quer circuncidar, não, deixa, faz a ceia aí. Não, mas Deus é um Deus de seriedade, gente. Deus é um Deus de seriedade. Deus, ele gosta daquilo certo, porque o nosso Deus é santo. E o que ele exige de nós é santidade. Então, quando Deus ele propõe algo para nossas vidas, é sempre o melhor. Por isso que é bom acatar tudo aquilo que Deus falar. Vai lá e faz. Não murmura não dá o seu jeitinho não. Vai lá e faz. O problema do povo foi essa. O povo não circuncidou seus filhos, murmurou contra Deus. O povo desejou voltar para o Egito. Meu Deus vem com uma graça imensa e liberta aquele povo das mãos de Faraó, da opressão de Faraó. Aí o camarada está lá, ele só está passando por aquela dificuldade no deserto por conta da sua murmuração. E deseja voltar para o Egito para estar comendo lá das cebolas e dos pepinos do Egito. Que refeição! Exatamente. E aí, com essa passagem, temos a primeira retomada da Páscoa, né? Apenas em Gilgal, que já estava na Terra Prometida, né? Onde voltaram as práticas que Deus tinha proposto, né? Que seria a circuncisão e a comemoração da Páscoa. Chegamos no final da lição, no nosso último tópico, que no caso é Páscoa, um símbolo poderoso. Como a gente falou antes, a Páscoa ela aponta para o sacrifício de Cristo. Por quê? Qual é a ideia da Páscoa que a gente falou anteriormente? Na primeira Páscoa foi morto um cordeiro e o sangue desse cordeiro foi colocado nas vergas e umbrais das portas, simbolizando que aquela casa, aquela família estava debaixo da promessa. E assim, quando o anjo passasse, iria poupar aquela família. Assim é a obra de Cristo em nossas vidas. Cristo, quando morre na cruz, Cristo, quando derrama o seu sangue purificador na cruz, Ele está nos poupando do nosso jugo. Qual é o nosso jugo que nós merecemos? A morte eterna.
o que nós somos merecedores é da morte eterna. Mas a misericórdia de Deus impede que nós ganhemos aquilo que merecemos. Já a graça de Deus faz o inverso. A graça de Deus dá pra gente aquilo a qual não merecemos, que é a salvação eterna. Então, galera, e também junto com Cristo, Jesus ele vai substituir a circuncisão. Que hoje nós que somos igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, não somos mais circuncidados. Não precisamos da circuncisão. Vai trazer aquilo que Paulo vai falar da circuncisão do coração. Que uma marca na carne não vai simbolizar nada se seus lábios e corações não forem circuncisos, forem impuros. Então Jesus ele vai trazer essa nova aliança para nós. Hoje nós não precisamos de circuncidar para demonstrar que somos propriedade de Cristo. Hoje nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, dessa maneira garantindo o nosso passaporte para os céus. E hoje o ato para a gente poder participar da Páscoa, que seria a nossa ceia, é o batismo nas águas. E foi justamente naquele dia em que Jesus foi se batizar, em que João fez a assertiva que a humanidade estava esperando. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que Cristo, ele foi o Cordeiro para salvar uma única pessoa, quando livrou a Isaac. Cristo também foi o Cordeiro que livrou as famílias, como ele livrou no Egito. Cristo também foi o Cordeiro que livrou a nação, como está escrito em Isaías 53, e sobre si foram tomadas nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo estava sobre nós, foi posto no Cordeiro de Deus. E Cristo agora, no livro de João, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É nesse momento que você entramos nesse plano de salvação do Cordeiro de Deus. Exato. Estamos preparados, né, para servir a Deus. Tipo, é nesse momento que Jesus vem em nossas vidas e nos torna dele, né? Nos torna um povo de Deus, né? E vemos assim também que o ato da circuncisão foi para nós, nós não precisamos, né? Mas de forma espiritual a gente precisa, né, se manter nossos corações circuncidados, nossa mente também, né, focada a Deus, focada a Cristo, né? Assim que aceitamos a Cristo, temos o coração circuncidado, porque temos agora a alma marcada por Deus, a alma marcada por Cristo. Somos propriedade de Deus. Deixamos o Egito para trás, né? Deixamos todo o nosso passado pecaminoso para trás e agora somos servos do Deus Altíssimo. Exato. Agora estamos aptos e capacitados para poder adorá-lo, para poder servi-lo com integridade, não pela metade. Sim, exato. Então, galera, essa foi a nossa aula. A gente gaguejou bastante porque somos teólogos, a gente ensina na escolinha dominical pela misericórdia e graça de Deus. Se a gente acabou se precipitando, falando alguma palavra fora do contexto, trouxe alguma informação que foi exagerada ou errada, nos perdoem, por favor, corrijam aí nos comentários. Falou, gente, vocês erraram aqui, ou a gente falou isso aqui. Se tiver alguma ideia, até para melhorar a aula, né? Fazer uma aula de fonética, para melhorar, parar de gaguejar. Sim, exato. Mas tudo é bem-vindo, gente. Então, Deus abençoe vocês por estarem disponibilizando um tempinho do seu dia, né, para assistirem a gente. E espero que tenha aproveitado, né, da nossa forma de falar, né, mas espero que a gente consiga passar a nossa ideia, né, para vocês, passar a lição, né, para vocês, de uma forma que seja que dê para entender, né. Vamos tentando, vamos caminhando aí, chutando se a gente consegue. Vamos tentar melhorar nos próximos vídeos, tudo bem? Então, gente, que a graça de Deus esteja sobre suas vidas, que Deus vos abençoe a cada dia mais, que você e toda a sua família seja abençoada, que possamos passar por esse momento de pandemia firmes e fortes, que ninguém venha se desviar só porque não está frequentando a igreja, pelo amor de Deus, e até a próxima aula, gente. Até. Amém.